Olá, que bom ter você com a gente mais uma vez no Papo e Demais, um programa da Rede Evangelizar de Comunicação. Eu sou Tatiane Aires e vou acompanhar esse papo que traz os 3 pilares do portal de conteúdo da obra. Vamos inspirar, despertar e evangelizar, sempre com assuntos muito importantes que fazem parte da nossa vida e que nós precisamos falar, discutir, buscar entender para assim viver melhor conosco, com a família e com a sociedade. Para o episódio de hoje, vamos falar da solidariedade, que é praticada através das ações voluntárias. Os voluntários são a força motriz e o poder transformador de uma causa. Sem a sua energia e entrega, muitas boas ações não aconteceriam. Mas você sabe como pode se voluntariar? Para conversar sobre o assunto, a gente trouxe várias histórias inspiradoras e também participações para lá de especiais de quem trabalha com a ajuda e acolhimento de quem mais necessita. Começa agora o Papo e Demais. E para nos despertar para os sentimentos, as ações possíveis e a realidade de um voluntário, aqui está a Liz Brizenguello, idealizadora do Café do Bem em Curitiba. Liz, bem-vinda, tudo bem contigo? Tudo bem, muito obrigada, Tati. Em nome do Café do Bem, a gente quer agradecer muito o convite de estar aqui para a gente poder dividir um pouco com vocês as histórias desses 4 anos que nós temos do projeto e falar sobre esse tema que é tão importante e tão amoroso. Seja bem-vinda mais uma vez. Obrigada. E para nos falar sobre o poder evangelizador da ação voluntária, chamamos nosso irmão da Toca de Assis, João Bosco, que é a fraternidade que nasceu no seio de Santa Igreja Católica. Irmão, seja bem-vindo, como que você está? Estou bem, graças a Deus. Muito obrigado, Tati, pelo convite. E é tão gostoso, né, falar de um assunto maravilhoso, né, que é um ponto-chave, assim, para a sociedade. Então, estar aqui hoje, compartilhar esse momento, vai ser uma alegria imensa. Muito obrigado pelo convite. Para nós, inclusive. Vou começar com a Liz, primeiras damas, falando o que é o café. Explica pra gente o que acontece lá. Claro. O Café do Bem é um grupo de amigos que se reuniu em prol daqueles que precisam. Então, todo domingo, nós vamos na Praça Rui Barbosa, às 8h30 da manhã, distribuímos café da manhã para as pessoas em situação de rua. Além disso, uma vez por mês, nós temos uma ação de entrega de cesta básica para 42 famílias da cidade industrial de Curitiba. E a gente também tem algumas ações pontuais, então Natal, Páscoa, Dia das Crianças, a gente sempre tenta levar um pouquinho de amor e um pouquinho de afeto para quem precisa, além de levar um presentinho para aqueles que não conseguem, né? Uma criança não consegue um brinquedo, então no Dia das Crianças a gente tenta levar, Natal a gente tenta levar um pouquinho de esperança para eles também. Liz, da onde vêm essas doações? Vocês todos que estão lá atuantes são voluntários, falando estruturalmente. Somos todos voluntários e, como eu disse antes, somos um grupo de amigos que se reuniu. Então a gente não é uma ONG, não temos um CNPJ e a gente foi se agrupando para conseguir transformar o projeto no que ele é hoje. Então a gente recebe doação de diversas partes, de diversas pessoas. Bom, o que é ser voluntário, irmão? Então, ser voluntário é você se expressar o amor de Deus que está aqui dentro da gente na forma de se ir até o próximo, né? Então, a Toca, ele tem esse trabalho, né, de poder chegar naquela pessoa que está naquela situação bem difícil, delicada, de levar uma palavra de esperança e de amor, de mostrar para aquelas pessoas que eles não estão sozinhos, né? Que tem um grupo de pessoas que, através do amor de Deus, se manifesta para alcançar o coração deles. Como funcionam as atividades, o dia a dia da Toca? Então, a Toca, ela tem um trabalho, né, nós chamamos pastoral de rua, que acontece todas as quarta-feiras, né? Nós fazemos um trabalho de umas marmitas em casa, juntamente com os leigos, e vamos até os irmãos que estão na situação de rua. Então, a gente leva em média de 100 marmitas todas as quarta-feiras para os nossos irmãos em situação de rua. Vocês acreditam, e isso eu devolvo para vocês dois, que existe uma vocação para ser voluntário? Eu acho que não. Não tem vocação. Eu acho que a gente entende que os voluntários precisam ter disposição.
eles precisam estar dispostos a doar alguma coisa, seja tempo, seja dinheiro, seja um serviço. Então, eles precisam simplesmente dessa doação em prol de quem precisa. No nosso caso, a gente fala assim que é um chamado, né? Que a gente sente um chamado no coração de poder atender aquelas pessoas que estão aí naquela situação. Eu falo muito para as pessoas, né, que a gente só consegue alcançar e ir até aquela pessoa que está na situação de rua quando experimenta esse amor de Deus. Que esse amor de Deus transborda o meu coração e que me leve até alcançar o coração daqueles irmãos ou daquelas irmãs que estão nas ruas. Eu queria saber a opinião de vocês sobre o tamanho da nossa ajuda, da nossa entrega. Tem muita gente que pensa, puxa, eu só posso ir até aqui. Isso é pouco demais. Não, isso é muito demais para muita gente. Então, fazer o que pode, até onde pode, já é fazer o bem. É por aí? Sim, eu penso de uma forma assim, tão interessante, né? Que são diversas, né? A possibilidade de a pessoa se tornar voluntário. Porque, igual eu falo, tem aquelas pessoas que sentem o desejo de poder ir até na rua. E tem aquelas pessoas que têm o desejo de poder fazer uma doação para que aquela ação seja realizada. Né? Por exemplo, tem pessoas que nos doam alimentos, mas não têm aquela coragem de poder ir até na rua. Então, de uma forma ou de outra, ela está ajudando, direto ou indiretamente, para que o trabalho seja realizado e que esse voluntariado alcance aqueles pobres. Eu queria a sua opinião de quando você começou a fazer as suas atividades. Que tipo de bem isso fez em você, no seu corpo, no seu espírito, na sua mente, inclusive, nas atividades do dia a dia? Você experimentou essas sensações, essa melhora? Com certeza. A gente sempre fala lá no café que fazer o bem é um bem maior para nós. Então, a gente vê que a gente está mudando a realidade de uma pessoa, que a gente está conseguindo olhar para o lado, ver que tem gente precisando de ajuda e a gente conseguir transformar, mesmo que de uma forma pequena, isso faz muito mais bem para nós do que para quem está recebendo. Então, você entregar um alimento para alguém e receber um sorriso em troca, isso não tem dinheiro que pague. Isso é muito bom. Então, a gente sempre fala que faz bem para quem está recebendo, mas também o bem maior é para nós. Qual é a visão da fé diante do voluntariado, do se doar, do ajudar ao próximo? Então, assim, né, dentro do meu campo, né, que eu trabalho, dentro da minha vida religiosa, eu vejo que é através de Jesus Cristo, né? É aquele chamado que vem forte, né, no nosso coração e que ele se manifesta de uma forma tão natural, né? Então, Deus faz esse movimento, né, de poder ir até Ele, deixar-se se encher da graça dele, para que essa graça venha no meu coração e alcance aquele ali, que está naquela situação, onde eles não têm esperança, onde eles pensam que estão sozinhos, mas quando a gente vai até ele, a gente mostra essa esperança, né? Então, tudo isso vem da experiência que eu tenho e que eu permito vir de Jesus Cristo na adoração ao Santíssimo Sacramento. Eu imagino que no dia a dia do trabalho de vocês, do voluntariado inclusive, existam desafios. Volta e meia vocês devem se deparar com situações muito complicadas, às vezes até da rejeição da ajuda, do orgulho e de outras situações que falam mais altos, até da própria vulnerabilidade em si. Já aconteceu situações assim com você no seu dia a dia, Liz? Conta uns causos pra gente. Já sim, eu acho que o nosso maior desafio é estarmos na rua ouvindo história de pessoas diversas, e são histórias duras, histórias de vidas duras, né? E a gente às vezes se sente impotente, porque a gente não consegue ajudar da forma que a gente queria, a gente não consegue transformar de fato a vida da pessoa. A gente sabe que a gente está levando um alimento, a gente está trazendo um pouco de dignidade e transformando um pouco da vida dela. Mas às vezes a gente não consegue atuar na raiz do problema, então acho que essa é uma grande dificuldade. O voltar para casa com o coração apertadinho, né? De saber tantas histórias, tantas coisas que acontecem e a gente não tem muito conhecimento, né? O senhor já experimentou situações assim que te desafiaram, inclusive como cristão naquele momento? Sim, muito. Eu tive uma experiência que foi na Jornada Mundial da Juventude em 2013, né, no Rio de Janeiro. Naquele momento, a gente estava com um irmão de rua, que ele estava com uma ferida muito grave.
né? Então nós não tínhamos condições de como fazer aquele movimento de poder levar ele ao médico para poder fazer um curativo, que estava numa situação bem complicada. Então foi um momento de muitos desafios, né? De procurar um posto de saúde, de como levar ele até esse médico para poder fazer a consulta, né? Então aquilo ali me fez com que você, meu Deus, agora o que eu posso fazer? Parece que a gente não tem forças, né? Mas sempre Deus dá uma esperança, Deus suscita, né? Algo assim que nos desperta e a gente vai se movimentando até chegar e de não desistir, né? De poder ver que aquele irmão precisa daquela ajuda, que ele precisa daquele momento de restabelecer sua saúde. Então, aquilo faz com que não vou atrás, vou batalhar. Então, foi praticamente o dia inteiro. Até que, por fim, na parte da tarde, a gente conseguiu um hospital, né, que cuida da população de rua. Então, ali naquele momento, foi de um alívio, de uma missão cumprida, naquele momento. Pôde respirar um pouquinho. Sim, né? com a graça. Mas é interessante ouvir a sua história, irmão, e teve muita ligação com o que a Lise falou, porque às vezes você está indo realizar uma atividade e se depara com outras tantas necessidades. Como você disse, às vezes não dá para abarcar todas, mas às vezes a gente consegue ajudar em uma ou outra situação. Sim. Por isso, o voluntariado é uma rede imensa. Muita gente precisa estar ativa, atenta, para fazer essas diferentes frentes. A gente trouxe aqui 2 exemplos hoje, mas olha quantos que existem na nossa cidade, no nosso estado, no nosso país. É o caminho, o voluntariado é o caminho para que a gente consiga adentrar nas camadas mais distantes da sociedade? Eu vejo que sim, né? Por causa que esse voluntariado, eu vejo que as pessoas que se sentem, né, esse desejo de poder ajudar o outro, é um meio de poder minimizar a situação. Eu falo que o irmão de rua ou a irmã de rua que está naquela situação é tão bonito quando a gente vai e entrega uma marmita, aquele sorriso, né? De, como se diz, nós hoje não tive nenhum tipo de alimentação e vocês hoje trouxeram para mim. Então, naquele momento de você ver que é possível, né? Só que a gente vê que é um campo muito complexo, que é um campo assim onde muita pessoas em situação de rua. Então, a gente às vezes percebemos que somos impotentes, né? Mas sempre eu lembro que a gente sendo uma gota no oceano faz uma diferença, né? Então, nós somos uma pequena semente que vai fazer a diferença na vida daquela pessoa ou ter medo daquelas pessoas que estão na rua, passando no dia a dia, a gente está ali sentado conversando, então possa despertar, né, o interesse. A gente teve uma experiência assim, semana passada, que a gente estava na pastoral. Aí teve uma pessoa que se encantou com o nosso trabalho, aí fez uma doação espontânea, né? Então você percebe ali que desperta, né? Que é um caminho que eu costumo dizer assim, que é um processo lento, mas é um processo que aos poucos vai crescendo e vai despertando no outro esse desejo de poder ajudar o próximo. E muito interessante o que você falou, irmão João, porque o que a gente percebe ali no Café do Bem é que com a pandemia, as pessoas em situação de rua aumentaram muito. Então, no começo da pandemia, lá em março de 2020, nós entregávamos em média 50 kits. Hoje nós estamos entregando todos os domingos 250 kits e tem domingo que falta. Então, que a gente tenta levar pelo menos alguma coisinha extra, um copo de café com leite, um sanduíche, uma fruta que seja. A gente deixa algumas coisas separadas para entregar, mesmo que pontualmente, porque aumentou muito a quantidade de pessoas em situação de rua. E também aproveitando o gancho do que você mencionou de pessoas que se agregam, a gente vive muito isso no café e a gente sempre fala que o bem faz o bem. Então hoje nós temos outros grupos que trabalham de formas diferentes, mas que agregaram ao café. Nasceu braços, exato, então. Para conseguir atender diversas formas. Então não necessariamente o café, mas a gente tem um grupo, por exemplo, que leva kits de higiene para as mulheres uma vez por mês. Eles participam junto conosco do café para levar kit de higiene para as mulheres, que também é um público que a gente vê que está bastante em vulnerabilidade, precisa de coisas diferentes. Então, a gente foi agregando e a gente foi criando braços para tentar conseguir atender mais gente e atender coisas diferentes também.
Já já eu quero saber como participar e como fazer parte e convidar pessoas para fazer parte dessa rede, mas eu vou para um breve intervalinho, viu? Seja na evangelização, como a gente faz aqui na Obra Evangelizar, seja na redução das injustiças sociais, dos maus tratos e abandono de animais, por exemplo, seja na completa inclusão social das pessoas com deficiência, as instituições buscam verdadeiramente construir um mundo melhor. Então a gente vai para um intervalinho rápido e já volta falando mais sobre isso. Fica aí, esse é o Papo e Demais.